Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Frente a Frente, ao vivo, aqui pela Guaru TV, canal 7. Estamos na internet, Kleber? Estamos também pela internet, guarutv.com.br. Eu quero começar agradecendo aos meus patrocinadores, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. A Fórmula Care do meu amigo Egas, ali na rua Paraná 19, é só você entrar no site formulacare.com.br, lá você vai conhecer toda a estrutura da farmácia, que é uma farmácia de manipulação totalmente diferente. Você pode comprar as coisas pela internet, muito legal. O Foto Carlos, que está aí há 47 anos atendendo a população de Guarujá e Vicente Carvalho, com duas lojas, uma no centro do Guarujá, ali na Montenegro, e outra aqui na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho. A UNAERP, invista na sua qualificação, faça pós-graduação na UNAERP. Lá você vai poder encontrar os cursos de MBA, especialização nas áreas de administração, comunicação, direito, educação, gestão portuária, política pública e saúde. Só você entrar no site, unaerp.br, lá você tem todas as informações. Personal Bus, o caminho mais curto entre Guarujá e o aeroporto de Guarulhos. Todos os dias sai um ônibus do terminal do Ferrobote, deixa você no aeroporto, traz você de volta do aeroporto, deixa você em casa com a maior tranquilidade. Personalbus.com.br é o site, 3344-3004 é o telefone. Paulo's Restaurante Pizzaria, do meu amigo Marcão, 2 endereços, Rua Bahia 55, Vicente Carvalho, e na Rua Washington, no centro do Guarujá, sem dúvida alguma, a melhor comida por quilo da cidade. À noite também a la carte, uma pizza maravilhosa. Lá no Guarujá o Marcão está ampliando, tá fantástico, maravilhoso. Beleza do Corpo, que é uma clínica de estética que propõe tratamentos aliados a muita tecnologia e garante mesmo a eficácia. Agora num espaço novo, a Sandra deu um upgrade lá, mas a eficácia da Sandra é impressionante, gente, impressionante. Colégio Adélia, do ensino fundamental ao ensino médio, cursos profissionalizantes, sistema ângulo de ensino, cursos com 18 meses de duração de petróleo e gás, eletrotécnica, segurança do trabalho, telecomunicações, radiologia, enfermagem, farmácia estética. Entra no site colégioadelia.com.br, está na hora de você começar a procurar. Se você está numa escola que não é bacana, se é, dificilmente é melhor que a Adélia. Entra no site, procura, vai dar uma olhadinha, porque vale a pena. Meu convidado dessa noite é, pela primeira vez aqui no programa, o presidente da OAB do Guarujá, Frederico Antônio Graça, já aqui com a gente, com um monte de temas legais. Não vai dar para falar tudo numa noite só, como eu nunca trouxe o Fred aqui, tem um monte de assunto para tratar, mas nós vamos dar uma pincelada aqui em várias situações na noite de hoje. Não saia daí, é rapidinho, voltamos já. Tá a fim de perder? Jogar fora, eliminar aquela gordurinha localizada? O lugar certo para te ajudar é Beleza do Corpo, onde você conta com serviços de tratamento contra a flacidez, celulite, estrias, contra a gordura localizada, enrijecimento, aumento de massa muscular, inclusive o aumento do bumbum. Tem também limpeza de pele e tudo isso com o auxílio de aparelhos com tecnologia avançada e administrado por profissionais treinados e qualificados. Tudo isso com o auxílio de uma nutricionista. E você conta com a Ecos, com a lipocavitação, radiofrequência, entre outros. E na Beleza do Corpo você encontra produtos Nova Imagem. O telefone está na tela. Ligue já e faça o seu pedido. Beleza do Corpo, onde todo mundo pode. Além do ótimo atendimento, com preço que cabe no seu bolso, agora tem convênio. E agora a Inês passa pra gente o telefone. 3342-3446. Aproveite ou venha pessoalmente aqui na Avenida Santos Dumont, número 757, sala 22, no segundo andar. É Beleza do Corpo. Fórmula Care, manipulação, personalidade no atendimento, atenção farmacêutica. Fazemos aferição de pressão arterial, entregue em domicílio, atendemos pedidos via e-mail ou online. Trabalhamos com florais, alimentos para fins restritivos, granola, linhaça, farinha de maracujá, entre outros. Aceitamos e parcelamos Visa e Master em 3 vezes sem juros. Fórmula Care, na Rua Paraná, número 19, no centro de Vicente de Carvalho. Nosso e-mail, atendimento@formulacare.com.br. Acesse o nosso site www.formulacare.com.br. Fórmula Care. Aqui a nossa melhor fórmula é cuidar daquilo que é importante, você.
Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. Confira alguns de nossos pratos à la carte. Isca de frango, R$ 28,00. Frango grelhado, R$ 36,00. Picanha moda, R$ 69,00. Salmão grelhado por apenas R$ 64,00. Em Vicente de Carvalho, na Rua Bahia 55. Telefone 3342-1169. No Guarujá, Rua Washington 627 Centro. Telefone 3384-1437. Paulos Restaurante e Pizzaria. A gente consegue marcar e remarcar muitas coisas importantes para outras datas, mas não dá para adiar o início da sua vida profissional. Aproveite 2013 e estude na UNAERP, uma das universidades mais conceituadas do país. Cursos de graduação nas áreas de saúde, humanas e exatas, bacharelado, licenciatura, superior de tecnologia e EAD. Mude seu mundo, agende sua prova. Processo seletivo UNAERP. UNAERP, você na universidade em 2013. Muito bem, estamos de volta ao vivo. Fred, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui pela primeira vez no programa Frente a Frente. Eu que agradeço por essa oportunidade e por esse programa de grande audiência, não só em Vicente Carvalho, mas na Baixada Santista. Fred, qual é o papel institucional da OAB? É apenas cuidar dos interesses dos advogados? Não, não é só os interesses corporativistas, muito pelo contrário. A ordem está lá no nosso estatuto, no Estatuto da Advocacia, a defesa do Estado de Direito e do Estado Democrático. Então, se você fizer um apanhado histórico em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, você vai ver que quem foi buscar a democracia nos períodos mais negros dessa nação foi a Ordem dos Advogados. Quem entrou com o impeachment do Collor foi a Ordem dos Advogados. A Ordem, na verdade, eu costumo sempre dizer, a grande defensora da sociedade civil, porque é ela que sempre capitaneou os interesses da sociedade civil brasileira. Então, essa questão de achar que a Ordem tem um papel menor é um ledo engano, que, na verdade, chega a beirar a própria injustiça. E outras instituições que serviram de braço da ditadura e hoje defendem o erário, né, não têm um passado tão maravilhoso, tão esplendoroso como a Ordem dos Advogados do Brasil. Você não acha também que a Ordem acabou em determinadas situações ou até localidades tendo um envolvimento político que muitas vezes pode comprometer essa prerrogativa de defender os interesses da população? Porque a Ordem dos Advogados ela dá um certo prestígio, vamos colocar assim, um prestígio social, aquela pessoa diante da sociedade, e muitas vezes isso acaba sendo distorcido, porque às vezes a pessoa acaba se beneficiando disso de alguma forma. Eu não sei se tem casos assim aqui no Guarujá, mas você não acha que é muito importante que a Ordem não se perca nisso, não acabe fazendo política com isso? Olha, eu sou honesto a dizer para você, eu acho que não existe eleitor mais esclarecido do que o advogado. Verdade. Isso é verdade. Tá. Eu ganhei 6 eleições sempre com 70%, 80%. Então, você está há quanto tempo na Ordem? Eu já estou com 6 mandatos. 6 mandatos. Vai se aposentar lá, né, presidente? Eu já estou vitaliciado lá. Agora, você já tem plaquinha de patrimônio? Já tem plaquinha de patrimônio, né? Eu estou brigando para que a casa se torne casa do advogado Dr. Frederico Graça. Brincadeira à parte. Mas a grande verdade é que a Ordem sempre agiu com responsabilidade.
né? E dentro da ordem, você tem todas as matizes ideológicas, políticas, religiosas e assim por diante. Ali é difícil você satisfazer gregos e troianos ao mesmo tempo. A grande verdade é uma única que eu sempre falei. E aí eu vou te citar um amigo seu, que é irmão meu, que é o Ismar Teixeira Cabral, sim, que num embate com o Maurício Mariano, que também era meu vizinho, era meu amigo, e eu fiquei do lado do Ismar, sim, tá certo? Com responsabilidade, mostrei que realmente era um equívoco do prefeito na época ter fechado o escritório do Ismar, você lembra? Eu fui lá, briguei, fui pedir para o juiz para conceder a liminar. Sempre agi com responsabilidade. O que acontece nesta cidade, muitas das vezes, é o que se fala, o brinco no Star Shop, não se sustenta no papel. É verdade. Você citou um exemplo. O Star Shop é um senadinho, né? Só que é um senado sem legitimidade. Sim, né? O que eu digo para você, ninguém quer botar no papel e assinar embaixo. Verdade. Porque o difícil é você falar, assinar e depois assumir as consequências. Verdade. Segurar lá, né? Como eu fiz na questão envolvendo aí uma pessoa que tinha um grande número de contratos com a prefeitura, sim, como eu fiz em relação a ter aberto o meu Lerite. Então, ou você age com responsabilidade ou você não age. Sim. Eu sempre tive por aí a visão. Agora, a cidade, ela fervilha política. Sim. E todo mundo quer tirar uma casquinha do que for. Verdade. Pode ser maçonaria, pode ser igreja católica, pode ser igreja protestante, pode ser clube de servir. Todo mundo quer transformar aquilo que é um instrumento político, de A, de B ou de C. Como se a cidade toda fosse ela composta de gados marcados. Quem não é de A, necessariamente tem que ser de B. Sim. E é um grande erro, porque você vê só, o Maurici foi prefeito, o Rui prefeito, o Farid foi prefeito, o Té prefeito. Eu nunca ocupei cargo político, até homenagem à ordem. Verdade. Eu desafio qualquer um que tenha dito assim para mim, Fred, mas você apoiou A, apoiou B. Mentira, mentira, mentira. Eu sempre agi de forma, você se ser igualitária. Muitas das vezes, alguns adversários políticos que perderam inúmeras vezes na urna para mim, não, que ele era amigo de A, amigo de B. Pera um pouquinho. Até minhas amizades agora querem escolher. Nada a ver uma coisa com a outra. Agora, que a ordem sempre teve responsabilidade, teve. E pergunta para os advogados, que são inúmeros, que quando precisaram da ordem para enfrentamento na magistratura, para enfrentamento do Ministério Público, se eu corri. A prova está aí, 6 mandatos. Né? Sem sombra de dúvida. Fala por si só, né? Agora, que a cidade, infelizmente, ela carrega décadas e décadas de má gestão, isso é inegável. Está aí, né? Entendendo? É inegável. Eu não estou falando de A, de B ou de C, de D. São má gestões. Sim. Né? Onde você pisa nessa cidade, você encontra a pobreza. É incontestável. Né? Não é culpa da atual prefeita, é uma questão histórica que a gente tem que mudar. Verdade. Né? E essa é a grande verdade. Você pega o caso de Vicente de Carvalho, uma população de quase 170 mil habitantes, sim, não tem um cinema, não tem um teatro, não tem uma faculdade, não tem nada. A mesma população, própria, né? Que é a população de Pirassununga, tem a Academia da Força Aérea, tem a Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, que foi dada, sabe por que foi instalada lá? Porque um fazendeiro resolveu dar uma área da fazenda dele para construir a Universidade de São Paulo. Tem o Unesp, e tem cidades do interior, como Piracicaba, tem faculdade de engenharia bancada pelo município. Franca tem faculdade de direito bancada pelo município. E a USP me faz um estudo e diz o seguinte, o local onde as pessoas mais se projetam através da educação, proporcionalmente, é Vicente de Carvalho. Não diga. E eu digo para você o seguinte, vá hoje na Secretaria de Educação e vê quantas professoras e professores oriundos de Vicente de Carvalho. Vai hoje na Prefeitura de Santos, a quantidade de pessoas de Vicente Carvalho. E isso ninguém leva em conta. Aqui, eu costumo sempre dizer e brincar, aqui se tira leite de pedra. Verdade. Porque, volto a repetir para você, pelo menos uma faculdade pública deveria ter dentro de Vicente Carvalho. Sem dúvida. Outro dia até comentei aí, poderíamos conversar com a UNAERP, poderíamos conversar com a Uniesp, que hoje estão instaladas aqui, ou a própria Universidade Católica. O que custaria instalar o Dom Domênico, do meu amigo Passais, sim, poderia instalar 4, 5 cursos em Vicente Carvalho. Verdade. Onde era o ninho maternal, não sei se você sabe, virou faculdade de pedagogia, faculdade de história. Sim. Né? Na reforma agora. Agora, né? Então vai ser instalada. Por quê? Porque a própria faculdade de Dom Domênico hoje, a quantidade de alunos, a quantidade de pessoas... Ela conseguiu criar uma precificação que... Na verdade... Atrai todo mundo, né? Atrai todo mundo. Isso é mais barato que estudar no colégio objetivo. Justamente. Então, o que nós precisamos ter
não é uma visão de segregação com o Vicente Carvalho. Pelo contrário, o Vicente Carvalho tem que se integrar a Guarujá, e Guarujá tem que se integrar a Vicente Carvalho. Aproveitando que você está falando de Vicente de Carvalho, como é que você vê esse movimento emancipacionista? Perdão. Olha, esse movimento de emancipação... Eu tenho muita preocupação com a questão... Eu acompanho desde a época do Figueiredo. Do Oba-Oba, viu, Fred? Quando o Figueiredo era presidente da Câmara, eu ingressei como advogado da Câmara. E ele, além dele, outras pessoas, né, o próprio pai do Gentil já brigava por essa questão da emancipação. Você chegou a pegar a época do Figueiredo? Do Figueiredo. Você já é mais antigo, né, Fred? Eu estou com 53 anos. Eu entrei na vida pública aí com 22. Você vê, estou ficando velho. Puxa vida. Mas eu digo para você, eu lembro da luta do Figueiredo para se transformar em Vicente Carvalho em cidade. Tá. O que eu defendo é o seguinte, nós temos que agir com responsabilidade. Se Vicente Carvalho tem autonomia financeira, e se é para o bem de Vicente Carvalho, eu sou favorável. Agora, se é para transformar Vicente Carvalho num cabide político, numa administração inchada, e que depois, não digo falir, porque não fale município, sim, mas que Vicente Carvalho se transforma naquela cidade de dormitório como se transformou as cidades ao redor de São Paulo, aí já não vale a pena. Agora, se for para o bem de Vicente de Carvalho, eu quero ser o primeiro a assinar a emancipação. Sim. Agora, também se vir aqui um irresponsável que quer administrar essa cidade e que, ao invés de administrar, vai querer roubar o erário, aí a situação não vai a canto nenhum. Eu tenho muita preocupação com a questão da viabilidade econômica, social. Eu acho que... esses estudos eu não tenho. Precisa... E eu acho que isso tem que ser discutido com responsabilidade. Isso é muito tem que sério, botar né, a questão na ponta do lápis e dizer o seguinte, olha, bom, para Vicente Carvalho virar município vai custar tanto. Porque aqui você vai ter que ter professores, você vai ter que ter médicos. Você vai tudo, ter... né? Tudo. Uma estrutura de saúde, educação, você já abre Vicente de tudo. Carvalho, no mínimo, com 2.000 funcionários. É verdade. Com 2.000 funcionários. Nós somos praticamente 5.000, né? Você não tem hoje, no Secosipo, a Petrobras, um número de funcionários como esse. E não sei as prefeituras. Você começa com 2.000 funcionários públicos, né, Fred? 2.000. E, aliás, com uma média salarial de 3 a 4 mil reais. Fora os encargos. Imagina o custo disso. Fora os encargos. Aí você tem que manter uma Câmara, no mínimo, sei lá, com 10 ou 11 vereadores. A prefeitura com seus secretários. Sim. O regime vai ter que ser estatutário. Portanto, você vai ter que montar uma caixa de previdência para Vicente de Carvalho. Vai vendo o tamanho do problema. Daí, o que acontece? Meu filho, quanto que vai custar isso? A renda qual do essa conta? O IPTU, será que banca? E o ISS? Esse é o X da questão. Agora, volto a repetir, se for para o bem de Vicente Carvalho, para que o Vicente Carvalho possa ter universidades, Vicente Carvalho possa ter vida social, possa ter uma estrutura de cidade, de que as pessoas atinjam o grau de dignidade humana, que tenham o IDH alto, daí eu sou obrigado a dizer. O que eu não posso fechar os olhos para a realidade de sofrimento que vive Vicente Carvalho. Que na sexta-feira o delegado de polícia vai embora, só volta na segunda, e Vicente Carvalho fica sem sexta, sábado e a delegacia fecha, né, cara? Fecha. E à noite que a delegacia fecha? O que eu digo para vocês é o seguinte... Assalto hoje, vai lá para o Guarujá, o que eu falo é o seguinte, não tem uma autoridade pública em Vicente Carvalho. Você acredita que a ordem, quando quiseram fechar aqui a casa, uma outra questão, eu falei, não vou fechar porque é o único órgão federal que tem dentro da cidade, dentro de Vicente Carvalho. O único órgão federal. Quando o Tucunduva era vice-prefeito, ainda cobrei dele. Falei, Tucunduva, poxa, por que a gente não briga para a instalação da Justiça Federal? Ele tentou, vamos lá, pensamos para instalar uma ou duas varas da Justiça Federal aqui, Ministério Público Federal, Delegacia da Polícia Federal para o Porto poderia ter aqui. Quantas repartições públicas do Estado tem dentro de Vicente Carvalho? Verdade. Quantas repartições federais tem dentro de Vicente Carvalho? Então, esse tratamento discriminatório com Vicente de Carvalho, eu sou obrigado a discordar. Sim. Você está entendendo? Não estou falando aqui, culpa dessa gestão, não. É uma questão histórica. Não, isso é assim. Você está entendendo? E que nunca se olhou para Vicente de Carvalho. Mas está na hora de olhar. Sim, e não é só de olhar, de dar estrutura para essa gente. Pô. Na hora de cuidar. Vicente de Carvalho merece um atendimento todo especial. Verdade. Todo especial, poxa. Fred, nós vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí, é rapidinho, voltamos já. Fórmula Care, manipulação, personalidade no atendimento, atenção farmacêutica. Fazemos aferição de pressão arterial, entregue em domicílio, atendemos pedidos via e-mail ou online. Trabalhamos com florais, alimentos para fins restritivos, granola,
linhaça, farinha de maracujá, entre outros. Aceitamos e parcelamos Visa e Master em 3 vezes sem juros. Fórmula Care, na Rua Paraná, número 19, no centro de Vicente de Carvalho. Nosso e-mail, atendimento@formulacare.com.br. Acesse o nosso site www.formulacare.com.br. Fórmula Care. Aqui a nossa melhor fórmula é cuidar daquilo que é importante, você. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Monte Negro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. Confira alguns de nossos pratos à la carte. Isca de frango, R$ 28,00. Frango grelhado, R$ 36,00. Picanha moda, R$ 69,00. Salmão grelhado por apenas R$ 64,00. Em Vicente de Carvalho, na Rua Bahia 55. Telefone 3342-1169. No Guarujá, Rua Washington 627 Centro. Telefone 3384-1437. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tá a fim de perder? Jogar fora, eliminar aquela gordurinha localizada? O lugar certo para te ajudar é Beleza do Corpo, onde você conta com serviços de tratamento contra a flacidez, celulite, estrias, contra a gordura localizada, enrijecimento, aumento de massa muscular, inclusive o aumento do bumbum. Tem também limpeza de pele e tudo isso com o auxílio de aparelhos com tecnologia avançada e administrado por profissionais treinados e qualificados. Tudo isso com o auxílio de uma nutricionista. E você conta com a Ecos, com a lipocavitação, radiofrequência, entre outros. E na Beleza do Corpo você encontra produtos Nova Imagem. O telefone está na tela. Ligue já e faça o seu pedido. Beleza do Corpo, onde todo mundo pode. Além do ótimo atendimento, com preço que cabe no seu bolso, agora tem convênio. E agora a Inês passa pra gente o telefone. 3342-3446. Aproveite ou venha pessoalmente aqui na Avenida Santos Dumont, número 757, sala 22, no 2º andar. É Beleza do Corpo. A gente consegue marcar e remarcar muitas coisas importantes para outras datas, mas não dá para adiar o início da sua vida profissional. Aproveite 2013 e estude na UNAERP, uma das universidades mais conceituadas do país. Cursos de graduação nas áreas de saúde, humanas e exatas, bacharelado, licenciatura, superior de tecnologia e EAD. Mude seu mundo, agende sua prova. Processo seletivo UNAERP. UNAERP, você na universidade em 2013. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Frente a Frente dessa noite, que entrevista Frederico Graça, presidente da OAB do Guarujá, que pela primeira vez no nosso programa. Fred, você estava falando da questão dos funcionários públicos. Isso. O Vicente Carvalho precisaria ter pelo menos 2.000 funcionários públicos. Tem uma questão do FGTS envolvendo o funcionalismo público. Você entrou na justiça, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu fui incumbido de dar um parecer sobre a liberação do fundo de garantia. O grande debate era o seguinte: se tinha que se aguardar os 3 anos de inatividade da conta ou se poderia ser liberado imediatamente. Eu, quando dei o parecer, eu sustentei, através de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, através de decisões do Superior Tribunal de Justiça, decisões da Justiça Federal, no sentido de que aqueles 3 anos não precisaria se aguardar. Ou seja, a partir da meia-noite de 1º de dezembro de 2013, era só expedir as guias de levantamento, o funcionário ia lá na Caixa, aí sim, se a Caixa resistisse, você entraria com uma ação. Ocorre que aconteceu o seguinte: ao invés de se fazer isso, optaram por entrar com ação na Justiça do Trabalho.
E o sindicato acabou perdendo essa ação em primeira instância. Até acredito que ele vá reformar essa decisão. Por quê? Porque as ações que entraram em primeira instância no Guarujá, que foram julgadas improcedentes, o tribunal já reformou 5. Tá. Então, Tá. tem jurisprudência. Já tem. E em relação à Justiça Federal, o que a Justiça Federal falou? Não, entra com mandado de segurança contra o superintendente da Caixa, porque o vínculo já acabou com o município, e que eu despeço a tua guia de levantamento exigindo que a Caixa pague. Portanto, pelo menos 300 ou 400 funcionários já receberam o fundo de garantia. Funcionários com valores até acima de R$100.000. E, na época, houve até um mal-estar entre eu e a prefeita por causa dessa minha posição, que foi um equívoco. Até falei, por quê? Porque eram 420 milhões que você tem hoje à disposição do funcionário, sem precisar mexer no erário municipal. Tá. É um dinheiro que está na Caixa, não está no município. Era simples. Você hoje, se você pegar a maior multinacional do mundo e instalar no Guarujá, ela não te gera, em menos de 3, 4 anos, esses 420 milhões. Sem dúvida. Da forma que vai ser distribuída, você tinha que esperar mais pelo menos 15 anos para dar para os funcionários 420 milhões. Para estar no bolso de cada Então, um para gastar. nós temos o IDH hoje de 500 e pouco. As contas que eu fiz, nós pularíamos, se esses 420 milhões ingressassem no município, para 200 e pouco. Porque esse dinheiro geraria compra de imóvel, esse dinheiro geraria pagamento de faculdade, esse dinheiro geraria sonhos para essas pessoas que não têm sonho. Fora entrar nessas questões que envolvem tratamento médico e tudo. Então, eu achei da minha parte que foi um grande equívoco que a administração cometeu. Tá. Além disso, nós não podemos perder de vista, e eu alerto todos os funcionários que nesse momento estejam aqui Assistindo a gente. nos assistindo, dizer o seguinte, que essa prescrição é de 2 anos, para se reivindicar outros expurgos que tenham recaído sobre o fundo. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2013, conta-se 2 anos para você reivindicar. Passados 2 anos, você cai na prescrição, você não tem mais direito. Significa o seguinte, se uma pessoa tem direito a 100 mil, com esta medida judicial, ela possa receber mais 70 mil. Porque os expurgos que o governo federal impôs ao fundo é um negócio assustador. Mas eles não estão procurando funcionários? Eu não sei, eu até comentei com o Dr. Moya, que é o advogado dos sindicatos, a esse respeito. Porque é uma questão que me preocupa muito, Wagner. Por quê? Porque a perda é muito grande. Pelo menos seriam mais 200 milhões que se ingressariam na cidade. O funcionário precisa correr atrás. Né? Precisa correr Os seus direitos, urgentemente, né? sem sombra de dúvida. Fred, uma outra questão que eu queria conversar com você é sobre a segurança pública. Não só o Guarujá, porque segurança não é um problema só do Guarujá, mas é um problema nacional. Mas precisamos falar daqui, porque aqui é que eu vivo. Não adianta eu falar do problema de segurança de São Paulo. Segurança daqui. Como é que a OAB vê isso? A OAB participa das decisões, das discussões, de estratégia, de problemas ligados à segurança pública, porque nós estamos cada vez mais sitiados. Né? A população vem ficando cada dia mais refém e amedrontada com a postura, com a dureza com que o crime vem se colocando. Hoje eu, por exemplo, não me atrevo mais a passar ali no túnel. Não me atrevo mais, dá medo de passar em alguns lugares. Na periferia, para você ir de carro, se você tiver um carrinho um pouquinho melhor, não dá para ir, porque os caras te param de fuzil na rua, não é? E isso cerceia o direito de ir e vir do cidadão, que eu acho que esbarra nessa legitimidade da OAB com relação ao direito do cidadão. Vocês são convidados a participar das discussões de segurança pública? Não de todas, mas de algumas. Tá. Eu tenho a seguinte posição. Primeiro, eu advogo e milito na área penal há 32 anos. Eu, quando comecei a militar, 30 e poucos anos atrás, eu ia na Casa de Detenção de São Paulo, lá no Pavilhão 8, que era os reincidentes do reincidente da detenção. A faixa etária era na 28 aos 30 anos. Eu entro aqui no CDP, eu vejo uma faixa etária dos 18 aos 21 anos. O que significa? Significa que, na verdade, o componente segurança pública, ele tem que vir acompanhado necessariamente, primeiro, de planejamento familiar, porque há uma lei que regulamenta o planejamento familiar.
Segundo, de políticas públicas voltado para criançada e para a juventude. Ou seja, quem está indo preso hoje é jovens na faixa etária dos 16 aos 25 anos. A população carcerária no Brasil, contando com a instituição Casa, né, que é a antiga FEBEM, ela está na faixa etária de 90% dos 16 aos 25. Desses 16 aos 25, pelo menos 70% a 80% dos crimes que eles cometem é crime contra o patrimônio, roubo, furto, ou o tráfico de drogas. Então, o diagnóstico praticamente já está fechado. Nós temos o quê? Uma molecada cometendo crime em decorrência de droga e dos crimes contra o patrimônio. E é este crime que nós temos que, então, arrumar mecanismos, não só mecanismos legais, mas mecanismo administrativo para que não se cometa mais. Tá? Daí você vai fazer um estudo em relação à pessoa que comete esse crime. Tá? Qual o perfil do moleque que comete esse crime? O perfil é o seguinte, é um moleque que muitas das vezes vive num lar desestruturado, não é que seja regra, tá certo? Segundo, é um moleque que nunca teve noção da reprovabilidade do ato, é um moleque que não tem perspectiva, nem dentro da escola, é um moleque que, na verdade, ele vive num processo de quase abandono e que, por não ter um caráter firme, na maioria das vezes ele é influenciado. Porque o crime de roubo, dificilmente o cara comete sozinho. O crime de roubo, geralmente, ele comete em grupo. De 2 ou 3, mas ele comete. Então, o que nós precisaríamos hoje discutir? Né? Não adianta você trazer a tropa de choque, a rota e outros BOP, tudo da vida, se você não tem como dar uma resposta para controle dessa criminalidade. Por quê? A tropa de choque estava aqui na Praça da Alegria e aqui na avenida que fica em frente à prainha, os caras estavam pondo fogo no ônibus. Não tem. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, parar de enxugar gelo, parar de vender mentira para a população, parar de falar que tem que matar, que tem que fazer isso, porque nada resolve. O que nós temos que encarar, primeiro, discutir o planejamento familiar. A primeira questão do planejamento familiar é a democratização dos métodos contraceptivos. Ou seja, não estou discutindo aborto, estou discutindo organização familiar. Sim. Porque onde come um, não come dois. Isso é mentira. Não come, né? Não come. Se não tiver, não come. Quem ganha salário mínimo não pode ter 10 filhos, porque não vai pagar comida para todo mundo. Tá? E aí, o que ocorre? Ocorre que o Estado, ao invés de vir e nós vamos buscar uma solução, ele também fala, não, eu não posso e tal, parará, porque o que eu recebo de impostos não tem condição de investir para todo mundo. Isso é mentira, mentira. Imposto módulo lá, que tinha imposto metro lá, que tinha em São Paulo, recordes e recordes de arrecadação. Dinheiro não falta para investir na educação. Então, nós temos que discutir, sim, primeiramente, é o planejamento familiar, e segundo, a educação. E uma educação de qualidade. Não é transformar a escola em depósito dessa molecada. Pelo contrário, a escola tem que servir como uma forma de lapidar essa molecada, com uma talhadeira. E é isso que ninguém quer. Agora, hoje, o que acontece no Guarujá? 60% da população do CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, de São Vicente, é composto de jovens oriundos do Guarujá, que é a terceira população, porque São Vicente hoje tem uma população maior. E isso que nós temos que alterar. A questão da Cachoeira, que hoje vive uma situação meio tenebrosa no crime. Pô, por que não se discute políticas públicas para essa molecada? Grande parte da população da Cachoeira é de jovens. Vamos manter um SESI lá, vamos discutir projetos de capacitação para eles. Vamos fazer com que as escolas que ficam no Morrinhos, na Vila Zilda, na Cachoeira, tenha uma carga horária maior. Porque são áreas beligerantes. Alguém tem que dizer para essa molecada o seguinte, não dá para cometer um crime, por quê? Porque o teu futuro vai ser um futuro tenebroso. Mas não dá para abrir mão da repressão, né, Fred? Sim, a repressão, eu acho ela necessariamente tem que vir eu acho que você precisa começar a semear uma safra. Sim, mas uma safra não de criminosos. Mas eu te digo você não reprimir o crime... Não, mas aí é o que eu digo para você. O que adianta você pôr uma polícia equipada lá, você prender 100 e surge mais 100? Não. É o que está surgindo, porra. Concordo com você. Eu concordo que ele precisa parar de criar novos. Porque a questão Mas eu preciso reprimir. Você conhece muito bem o meu irmão Fernando, que é teu amigo, foi policial,
Fernando sempre falou isso. Fred, a polícia tem informação de tudo. Dá para desmontar tudo. Dá. A questão toda, Talvez você pegar, né? você recolhe 100, na verdade. Talvez se interessa. Você recolhe 100, Talvez se interessa. você recolhe 100, só que surge mais 100. E como se faz para evitar esses outros 100? Simples, vamos desenvolver políticas públicas. As famílias que estão vivendo o processo de vulnerabilidade na periferia, elas têm que ser acompanhadas por um grupo multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra, assistente social, assim em diante, para evitar que os filhos vão para o crime. Você vai dia de visita em qualquer cadeia desse estado, e olha que eu conheço quase todos, o que você vê? Menina jovem acompanhada de criança, para ver o pai que está preso. Ou a mãe de preso. Você dá dó, menina de 14, 15 anos com 2 crianças para visitar o cara que está lá dentro. Qual é o futuro dessas crianças? Qual é, na verdade, o modelo que elas vão seguir? Tem cidades do interior que de sexta-feira até sábado param, porque chegam quase 100, 200 ônibus para visitar preso. Aquela criançada chorando, coisa é uma barbaridade. E a revista pior ainda, porque tem que tirar a fralda para ver se não está levando droga, a mulher passa por um processo de humilhação e assim por diante. Vamos para mais um rápido intervalo, não sai daí, voltamos já. Tá a fim de perder? Jogar fora, eliminar aquela gordurinha localizada? O lugar certo para te ajudar é Beleza do Corpo, onde você conta com serviços de tratamento contra a flacidez, celulite, estrias, contra a gordura localizada, enrijecimento, aumento de massa muscular, inclusive o aumento do bumbum. Tem também limpeza de pele e tudo isso com o auxílio de aparelhos com tecnologia avançada e administrado por profissionais treinados e qualificados. Tudo isso com o auxílio de uma nutricionista. E você conta com a Ecos, com a lipocavitação, radiofrequência, entre outros. E na Beleza do Corpo você encontra produtos Nova Imagem. O telefone está na tela. Ligue já e faça o seu pedido. Beleza do Corpo, onde todo mundo pode. Além do ótimo atendimento, com preço que cabe no seu bolso, agora tem convênio. E agora a Inês passa pra gente o telefone. 3342-3446. Aproveite ou venha pessoalmente aqui na Avenida Santos Dumont, número 757, sala 22, no 2º andar. É Beleza do Corpo. Fórmula Care, manipulação, personalidade no atendimento, atenção farmacêutica. Fazemos aferição de pressão arterial, entrega em domicílio, atendemos pedidos via e-mail ou online. Trabalhamos com florais, alimentos para fins restritivos, granola, linhaça, farinha de maracujá, entre outros. Aceitamos e parcelamos Visa e Master em 3 vezes sem juros. Fórmula Care, na Rua Paraná, número 19, no centro de Vicente de Carvalho. Nosso e-mail, atendimento@formulacare.com.br. Acesse o nosso site www.formulacare.com.br. Fórmula Care. Aqui a nossa melhor fórmula é cuidar daquilo que é importante, você. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já a sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. Confira alguns de nossos pratos à la carte. Isca de frango, R$ 28,00. Frango grelhado, R$ 36,00. Picanha moda, R$ 69,00. Salmão grelhado por apenas R$ 64,00. Em Vicente de Carvalho, na Rua Bahia 55. Telefone 3342-1169. No Guarujá, Rua Washington 627 Centro. Telefone 3384-1437. Paulos Restaurante e Pizzaria. A gente consegue marcar e remarcar muitas coisas importantes para outras datas, mas não dá para adiar o início da sua vida profissional.
Aproveite 2013 e estude na UNAERP, uma das universidades mais conceituadas do país. Cursos de graduação nas áreas de saúde, humanas e exatas, bacharelado, licenciatura, superior de tecnologia e EAD. Mude o seu mundo, agende sua prova. Processo seletivo UNAERP. UNAERP, você na universidade em 2013. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos para o último bloco do programa Frente a Frente dessa noite. Entrevista o presidente da OAB do Guarujá, Frederico Grácia. Fred, eu tenho um outro caso que eu gostaria de conversar com você, que é a questão da procuradoria da prefeitura. Esse caso vem já desde o ano passado, dando grande repercussão e assim, se comenta que o que foi noticiado até agora é só a ponta de um iceberg de muito tempo de irregularidades cometidas na prefeitura. E você conhece bem esse assunto, você inclusive demonstrou muita lisura nesse processo todo. Obrigado. Você tornou público o seu olerite, você nem precisava isso, porque não tem... Quem paga é o povo. Não tem nada que paire o seu nome nessa história, você nem precisava ter se exposto dessa forma. Eu achei uma atitude muito bacana, né, da sua parte, quer dizer, ou seja, está aqui o meu. Sim, tem que temer. Está aqui o meu. Houve-se há muitos anos que é um lugar complicado dentro da prefeitura do Guarujá, né? Eu digo houve-se porque não posso me colocar de outra forma. Houve-se que é um lugar muito complicado. Como é que você está vendo toda essa movimentação, agora a expulsão, a demissão por justa causa de um advogado, de um dos procuradores, uma outra senhora também está envolvida, não sei administrativamente como é que está a situação dela. Como é que você está enxergando tudo isso? Olha, primeiro eu acho que infelizmente era um mal necessário que nós tínhamos que enfrentar e tínhamos que extirpar. A questão não é só do jurídico, é uma questão eminentemente estrutural. Assim, a questão da transparência, ela é uma obrigação prevista em lei, e não só o município de Guarujá, mas todo o poder público tem que ter, né, o princípio da transparência. Segundo, o que aconteceu no jurídico, se você for analisar friamente, sim, era algo que já se previa não de hoje, há muito tempo. Quanto tempo se fala sobre isso? Muito tempo se fala que teriam que ter coragem de mexer nessa ferida. E quem mexeu nessa ferida verdadeiramente foi um procurador que mexeram com a honra dele, ele provou a inocência, e ele sim que identificou quem eram as pessoas que estavam roubando o município. Mas não dá uma impressão assim de revanche? Me mexeu comigo, agora mas você tem que também analisar o seguinte, mesmo que fosse um setor de revanche. Vamos lá trabalhar essa hipótese. Não, sabe por quê? Porque fica a impressão assim, eu só caguetei, vamos colocar assim de maneira... Não, bem popular. Clara, né? De maneira simplória. Eu vou caguetar todo mundo que quis me prejudicar. Na verdade... Mas você tem que analisar também... Não pode ser, aspas, me perdoe, meus telespectadores, o linguajar... Mas não pode ser caguetagem, quer dizer, a questão da moralidade, ela tem que estar intrínseca no exercício do cargo. Não é somente do procurador. Eu não posso contar uma sujeira porque alguém me sacaneou. Não, calma. Não é só em relação ao procurador. Qualquer funcionário. Da faxineira à prefeita dessa cidade tem obrigação moral. O procurador, que é o cara que representa a lei... Sim. E agora, você também tem que analisar um outro aspecto. Quando ele denuncia e prova a denúncia... É uma outra coisa. Revanche se eu vou e falo algo que muitas das vezes eu não consigo provar. Ele provou realmente de que havia os desmandos que tanta verdade gerou nessa punição toda. Agora, é inegável que tem que ser, sim, promover uma verdadeira varredura, não só no jurídico, mas em todos os setores do município. Porque o errado não pode virar certo, né? Não pode. O errado é errado. Porque é o seguinte, você... O errado não pode ser circunstancial. Já que você trocou no tema, eu vou te dizer o seguinte. Você chegou a ler a denúncia da morte de Joaquim? Sim. Há dois momentos, há dois delitos que devem ser apurados. O primeiro é o da corrupção, que teriam dito que ele ganhou tanto para poder.
Tá. E o segundo é propriamente do homicídio. Sim. Eu te pergunto o seguinte, cadê esse segundo crime sendo apurado? Eu estou te perguntando. Eu não sei como está isso. Sim. Eu sei que eles Eu te pergunto o seguinte, ele tinha autonomia para chegar lá e isentar quem quisesse? Ele tinha autonomia de tomar algumas medidas sem passar pelo município? Eu estou te indagando. Não. Hein? Não, eu entendo que não. Então, Eu entendo que o não. que eu digo para você, já que vai submeter o jurídico, com toda a razão, e eu acho que a prefeita está certa, né? Não, também acho. Temos que apurar tudo, até as questões mesmo que envolvem a licitação. Ou estou errado aqui? Sim. Não é? Eu acho que é a questão, vamos tornar a prefeitura transparente, vamos fazer valer o princípio da moralidade, porque quem não deve não teme. Eu, por exemplo, como advogado, quantas mil vezes eu fui perseguido por maus policiais, por maus promotores, por maus juízes, porque eu tinha peito de encarar. E você, caminhando na questão da área penal, é complicadíssimo. Né? Você pega o Fernando, que você conhece há anos, Sim. correto? Quantas mil vezes, principalmente na gestão aí do nosso ex-prefeito falecido, do Rui, que saiu de peito aberto. Eu estou falando besteira, que você convivia com o Fernando naquela época. Sim, e o Rui... Agora, era uma se loucura, você quer algo transparente, se você quer algo que mude, então vamos ter coragem de olhar tudo. Pegar 2, 3 e falar, tá vendo? Não. Exemplar 2, 3, não. Vamos ver. Vamos fazer uma varredura aqui no que existe do que não existe. Você acha que essa é uma questão cultural, Fred? Porque eu fico fazendo... Eu me pego pensando o seguinte... Eu não encaro como cultural, porque eu te digo o seguinte... Não é, parece que todo mundo olha para aquela cadeira e vê um arco-íris com um pote de ouro na ponta. O cara não fala assim, o bezerro de ouro, eu vou para lá, eu vou para lá para ganhar 15 mil reais, sim. Vou sair de lá com um mundo de processo inerente ao cargo. Quem paga? Eu te falo, qual prefeito que não sentou naquela cadeira, Fred, que não ganhou uma ação civil pública? Não tem como. Não, me diga, te digo aí, você pega... Até o Maurici, que o patrimônio dele, o parte de patrimônio, estava indisponível, continua indisponível, não sei. Aí, o que eu te falo é o seguinte, não sei, isso é público, estou repetindo aqui, gosto muito da dona Regina e tudo, mas é público. Eu digo para você assim, será que vale a pena ser prefeito? A menos que você chegue lá, como diz o outro, com uma mão na frente e outra atrás. Porque... É verdade. Aí você sai ajeitadinho, né? Você está entendendo? Você pega 4 anos, um salário de 18 pau, não é ruim. Eu te falo, se você chega lá com qualquer patrimônio, você está sujeito a perder esse patrimônio. O cara, para ficar milionário no Guarujá, tem que chegar bilionário para sair milionário. Porque você imagina o seguinte, você que deve ter um bom patrimônio, sentou na cadeira de prefeito, o Ministério Público entra com uma ação civil pública, torna o teu patrimônio disponível. Interdita tudo. Tu morre, teus filhos morrem, teus netos morrem, e esse patrimônio vai ser liberado, porque uma ação dessa leva 20, 30 anos. Olha o absurdo da coisa. Agora, eu sou franco em dizer para você, essa questão da transparência, da moralidade, não é essa gestão nem aquela gestão. Eu acho que tem que se olhar todas as gestões. Porque o quadro de pobreza que tem nessa cidade é fruto dessa ausência de políticas públicas voltadas para a população. Ou estou falando besteira aqui? Você acha que a OAB poderia ou deveria estar mais envolvida? A OAB está. Você quer que eu te diga aqui no ar? É que poucas pessoas têm coragem de chegar com uma denúncia na OAB e assinar embaixo. Tá? Esse é o X da questão. A OAB tem que agir com responsabilidade. Fred, nós vamos fazer assim, olha, nós chegamos no final do programa, já estamos no tempo desculpa estourado. Os telespectadores aí. Não, rapaz, tem tanta coisa que eu queria conversar com você. Você tocou em alguns pontos aí que são nevrálgicos. Sim, ninguém e tem medo de discutir. E que eu quero tratar isso aqui ninguém tem medo de morrer, pode ter certeza. Nós vamos fazer o mais breve possível uma nova agenda para a gente dar sequência em alguns assuntos. Eu queria que você, estou colocando aqui de público, que você contasse com o nosso programa para a gente estar discutindo mais as questões aqui da cidade, as questões de ordem legal, quer dizer, a gente poder então, temos que trazer à baila 2 casos que envolvem advogados nessa cidade, já que fala o caso do Romazini, que era advogado, e o caso do Ricardo Joaquim. Verdade. Esses têm que ser debatidos. São estranhos, né?
Tão estranho. Tão estranho. Precisamos Para discutir. não falar outra coisa, estranho. Precisamos discutir abertamente, que ninguém tem medo de ninguém. Maravilha. Fred, você tem mais 1 minuto, essa câmera é toda sua. Você se despedir, fica à vontade. Eu queria primeiramente agradecer você, Wagner, por mais esta oportunidade, né? Mas é a Espero que primeira tenha de outras. muitas, é a primeira de muitas. Queria agradecer toda a população santamarense e agradecer principalmente o povo de Vicente de Carvalho, que eu sou sincero, eu acho que a família mais vinculada a Vicente de Carvalho, sem ter nunca morado aqui, é a minha família. Você está entendendo? Então, tenho filhos, né, porque minha esposa era daqui, minha cunhada, meu outro cunhado também, eram todos de Vicente de Carvalho. A sua mãe tem um nome de escola, né? Minha mãe tem um nome de escola, no qual a minha esposa é a diretora dessa escola. Eu digo para você o seguinte, então, eu tenho raízes profundas com Vicente de Carvalho. E eu acho assim, me dói no coração que Vicente de Carvalho não tenha o tratamento que deveria ter. Tá bom? Mas um grande abraço a todos. Muito bem, vamos ficando por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Frente a Frente. Está agendado e já me foi confirmado que na próxima segunda-feira teremos uma entrevista com a prefeita Maria Antonieta, que deveria estar recém-chegada de Dubai. Vamos ver quais são. Não sei se ela foi comer um quibe lá em Dubai, foi comemorar lá, né? Depois que aconteceu, semana passada, desculpa, não deu para não dava para deixar passar batido. Aconteceu aqui o que aconteceu e ela foi lá para os Emirados Árabes. Então, foi uma loucura. Mas provavelmente segunda-feira próxima a prefeita Maria Antonieta esteja aqui no programa. Tem um monte de coisa interessante para conversar com ela sobre a situação da cidade, né? Que realmente não é nada boa. Na semana que vem estaremos de volta. Continue processando nosso site, programafrenteafrente.com.br. Lá você vai poder conferir essa entrevista e todas as demais que já passaram por aqui. Tenham uma linda semana. Fiquem com Deus.